Vamos então ao vivo falar com a repórter Gorete Santos. O áudio dela está restabelecido, ela está na sede do GRECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, onde autoridades como o secretário de Justiça, a gente já pode ver, se encontram para falar dessa tentativa de fraude ao concurso de agente penitenciário. Gorete. Pois é, Tiago, mais uma tentativa de fraude. Foram 4 pessoas presas, uma delas é o advogado Evilásio Rodrigues Cortez, que na verdade já é reincidente, porque ele já havia sido preso durante uma outra operação também do GRECO, realizada nesse caso, contra a tentativa de fraude no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí no ano passado. Dessa vez, além do advogado, outras 3 pessoas também que foram presas. São elas Kelly Alexandre de Carvalho, Joanderson Almeida dos Santos e Márcio Moraes Rodrigues. A gente vai conversar agora com o coordenador do GRECO, que está acompanhando esse trabalho de investigação, o delegado Carlos César Camelo. Também vamos conversar com o secretário estadual da Justiça para ver como é que fica a situação do concurso. Começando agora, então, pelo trabalho de investigação. Mais uma tentativa de fraude a concurso público. De fato, se verificou a fraude em si. O que foi descoberto até agora, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos aqui uma demanda da própria organizadora do concurso, que é o núcleo da NUCEP da UESP, também da Secretaria de Justiça, para que a Polícia Civil investigasse uma possível tentativa de fraude nesse concurso. Inclusive, pessoas que já tinham sido presas e investigadas pela fraude ao concurso do TJ estavam inscritas nesse concurso. Outros indivíduos de fora do estado também, que já haviam sido presos em outros estados por fraude ao concurso, também estavam inscritos. O delegado-geral da Polícia Civil, o secretário de Segurança determinaram a realização dessa operação, uma grande quantidade de policiais civis e delegados, cerca de 50 pessoas, todas descaracterizadas nos locais de aplicação de prova para tentar identificar essas fraudes. Tanto os policiais civis como a própria NUCEP, através de seus fiscais de prova, conseguiram identificar essas 4 pessoas. 2 deles foram presos por terem colas nas roupas, ou seja, anotações que foram levadas para locais de prova para facilitar a aplicação das provas, das respostas. E foi localizada essa jovem que trazia com ela o esboço de um gabarito. Tá? O advogado também foi preso porque a prova dele, além de ele estar sendo monitorado por já ter sido preso anteriormente, o gabarito dele estava idêntico, praticamente idêntico a esse gabarito, esse esboço desse gabarito que foi localizado com a presa. Isso demonstra uma tentativa de fraude, uma tentativa de uma aprovação ilícita no concurso, e por causa disso eles foram presos por tentativa de fraude a certame, aqui pelo delegado Cleidson Ferreira, aqui no GRECO. O inquérito policial está instaurado. Nós vamos trabalhar do mesmo jeito que já trabalhamos na fraude do concurso do TJ para identificar se aquele mesmo gabarito foi realizado também por outras pessoas, outros envolvidos. Uma coisa é a pessoa ter a mesma nota de outra, mas quando a pessoa tem a mesma nota de outra, acertando as mesmas questões e errando as mesmas questões e alternativas, isso é matematicamente quase impossível, tá? Através disso, a gente pode, através da NUCEP, a NUCEP já vai nos auxiliar nesse serviço de identificar se houve outras pessoas envolvidas. Caso se confirme, essas pessoas vão ser responsabilizadas, vão ser indiciadas, provavelmente vão ser também eliminadas do concurso, assim como já o foram essas 4 pessoas. A gente trabalha para identificar do mesmo jeito do concurso do TJ todos os envolvidos e a eliminação de todos eles. Tá? A situação desse advogado, já é a segunda vez que ele é preso pelo mesmo tipo de crime. Toda vez que a pessoa reincide, a situação jurídica dela piora muito. No caso, os outros demais presos, como era a primeira vez, eles foram afiançados. O delegado arbitrou a fiança, eles foram... Não, já não teve fiança. Ele pode até ser afiançado perante a central de inquéritos, o juiz da central de inquéritos, na audiência de custódia, que ele está sendo submetido agora, mas esse juízo cabe ao juiz de direito. Com certeza, se ele vai responder processo criminal, e a situação jurídica dele é bem pior do que as dos outros. Legal, já foi constatado se esse gabarito que foi apreendido com essas pessoas, ele coincide com o gabarito verdadeiro do concurso? Isso está sendo averiguado. Existe uma percentagem que coincide, tá? Mas o inquérito está muito recente, a flagrante foi ontem, não deu tempo ainda da gente aprofundar isso. Isso durante o prazo do inquérito vai ser aprofundado. Todos os fatos relacionados vão ser demonstrados no inquérito para a responsabilização de todos os envolvidos. A gente vai começar também com o secretário estadual da Justiça, Daniel Oliveira, está aqui ao meu lado.
há toda essa questão da tentativa de fraude, há outras reclamações de candidatos também, quanto, por exemplo, ao descumprimento do horário que estava previsto para o fechamento dos portões, secretário, a questão da recusa de documentos de identificação que estaria com validade vencida, digamos, no caso, a Carteira Nacional de Habilitação. Então, assim, há uma série de reclamações envolvendo esse certame para agentes penitenciários. De que forma que a Secretaria Estadual da Justiça está tratando essas questões? Bom, a Secretaria de Justiça diagnosticou essas reclamações, exatamente a NUCEP vai se pronunciar, porque é a banca responsável. Sobre essa questão policial, qual é o nosso entendimento? Essas pessoas, os 4 que foram flagrados na tentativa de fraude, já estão automaticamente eliminados do concurso. Caso algum dos candidatos, a Polícia Civil identifique que eles também tiveram ou alguma semelhança ou alguma ação semelhante a esses 2 que foram diagnosticados, que foram pegos com um suposto gabarito, se coincidir, os outros também serão automaticamente eliminados e o concurso segue a sua etapa e o seu cronograma normal do âmbito da NUCEP. As próximas etapas existem, de modo que também, para evitarmos ou para não termos nenhuma fraude, foi implantada também uma etapa dissertativa. Então, a ideia nossa é ter uma prova objetiva e também uma subjetiva, exatamente para garantir que somente passem, somente sejam aprovados os candidatos que realmente estão fazendo as provas com os seus conhecimentos próprios. De modo que essas 4 pessoas estão eliminadas do certame. Sobre essas outras denúncias de que houve restrição com relação aos horários, a NUCEP nos transmitiu que isso não aconteceu, de modo que estamos aguardando exatamente essas providências por parte da NUCEP. Com relação aos horários, não houve nenhum diagnóstico com relação à NUCEP de que houve falha no descumprimento do edital. Houve exatamente um cumprimento do item do edital que determina que meia hora antes haverá o fechamento dos portões. Sobre também a documentação com relação à carteira de habilitação vencida, há também um item do edital, foi isso que a NUCEP nos transmitiu também hoje pela manhã, de que restringe a identificação somente com documentos que estejam válidos e com datas atuais, com datas atualizadas, com datas vencidas, esse documento não é válido. É também um item do edital que houve o cumprimento por parte da NUCEP. Então, o que mais nos preocupa com relação ao concurso não é a questão do portão e nem também a questão da CNH de ter um ou outro candidato eliminado nesse caso, mas sim essa investigação da Polícia Civil que está sendo conduzida e a nossa parte é exatamente, caso seja identificado mais alguma pessoa que participou ou atuou nessa tentativa de fraude, eles serão automaticamente, imediatamente eliminados, garantindo a lisura e a continuidade do certame. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Tiago? Isso, Gorete. Eu gostaria de saber do secretário, porque essa apuração demanda tempo, né? E o cronograma para as próximas etapas fica mantido mesmo durante a apuração, com o andar da apuração, ou esse cronograma vai sofrer algum tipo de alteração? A outra pergunta, já aproveitando para depois você passar para o delegado Carlos César, Gorete, é saber se, já que foi identificado um advogado que também atuou naquela tentativa de fraude ao concurso do Tribunal de Justiça, é possível que a mesma rede que agiu naquela oportunidade tenha se articulado novamente para tentar fraudar o certame agora de agente penitenciário? Ok, a gente vai começar então com o secretário estadual da Justiça, Daniel Oliveira. O Tiago pergunta a respeito de uma questão também que todo mundo quer saber. Há possibilidade de anulação desse concurso ou não? E durante as investigações, o cronograma de novas etapas do certame, ele se mantém ou ele é suspenso enquanto houver investigação e o resultado final dessas investigações? Bom, sobre a anulação do concurso, eu acredito que o concurso segue, permanece normal, não há nenhum indício ou nenhum motivo para se anular o certame, ao contrário, as etapas seguem normalmente. O que houve foi uma tentativa de fraude por parte de 4 pessoas que já estão automaticamente eliminadas. O concurso segue um cronograma até março do ano que vem e o nosso objetivo é ter esse cronograma mantido. Claro que, digamos assim, com o andamento das investigações é possível que haja alguma alteração nesse cronograma. No momento atual, nós não identificamos nenhum motivo plausível, nenhum argumento, digamos assim, que nos motive a pedir ou a prorrogação ou a alteração desse cronograma. Então, segundo as informações que nós temos e também
as informações já levantadas pela Polícia Civil, o concurso segue normalmente as suas etapas. E também, com relação a esse tema da anulação, não há nenhum motivo ou, digamos assim, provas ou fatos concretos que justifiquem qualquer atuação nesse sentido. O importante é o quê? Que as investigações da Polícia Civil continuam. Essa tentativa de fraude foi eliminada no momento inicial, o concurso só se homologa no resultado final. O fato é que não há nenhum elemento concreto, digamos assim, para atrapalhar esse planejamento. Até porque as pessoas que tentaram, digamos assim, da usura do certame já foram ou presas ou eliminadas imediatamente. Bom, delegado Carlos César, o Tiago também faz uma pergunta acerca dessa organização criminosa. O advogado que foi preso já havia sido preso durante a Operação Veritas. Ele pergunta se há possibilidade de se tratar da mesma organização no caso desses dois concursos. Dados concretos para afirmar isso, tá? Aquelas pessoas que tentaram fraudar também o concurso do Tribunal de Justiça, todos eles foram indiciados e foram denunciados pelo Ministério Público. Atualmente respondem criminalmente por integrar a organização criminosa, tentativa de fraude a certame, e o processo criminal está em tramitação. Agora, quase todos, se eu não me engano, todos se encontram em liberdade provisória, respondendo o processo em liberdade. Existe essa possibilidade, mas nós não temos dados concretos que tenha tido uma tentativa de fraude com aquela dimensão que houve no caso do TJ. Isso ainda vai ser investigado. Por enquanto, nós estamos aí com a situação de flagrante delito, que ocorreu ontem, foi detectado ontem, investigado. Quero agradecer, então, aos delegados aqui presentes no GRECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, a Secretária Estadual da Justiça também, pelos esclarecimentos ao Jornal do Piauí. Tiago.